Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Pump no mercado, pump no Bitcoin, pump agressivo no Ethereum, dominância cai e altcoins brilham. Ontem foi o dia das altcoins e eu quero te mostrar exatamente o que se passa com elas. Será que tem oportunidade? Será que não tem oportunidade? Agora vai! É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. Se estamos de olho em valorizações de altcoins, vamos analisar o máximo delas para identificar se a gente tem sim oportunidade de compra para nos levar a lucro ou oportunidade até para realizar lucro em algum ativo que está explodindo para aproveitar as próximas oportunidades. É isso que a gente busca fazer diariamente aqui. E eu peço a você, então, se você quer que eu analise algo, deixe nos comentários aquele ativo que você quer que a gente avalie. Pois bem, tivemos Powell falando ontem. Bitcoin recuperou, Ethereum acelerou brutalmente e as altcoins, muitas delas subiram mais de 20, 25%. Perfeito. Temos que estar atentos ao fechamento semanal. Amanhã, 21 horas, horário de Brasília, teremos o fechamento da semana. A gente vai discutir sobre isso. Em que vídeo? No vídeo de amanhã. Por isso eu já convido você a se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. A gente vai falar sobre o chefão do mercado que está em uma área muito importante e com uma rejeição. Amanhã, mas hoje, a gente vai falar de Ethereum forte, bateu o topo histórico. Atingimos novamente a faixa de topo histórico que foi atingido lá atrás, novembro de 2021. São 4 anos. Voltamos à área mais crítica, mas ainda não rompemos. Estamos de olho neste rompimento. E, obviamente, fechar a semana amanhã, 21 horas, horário de Brasília, nesta área ou acima é vital. Importante para altcoins menores. Por quê? Porque o Ethereum, ele mede o termômetro do risco. Ele é o termômetro do risco. Se ele acelera, a maior probabilidade é que as altcoins acompanhem a sua aceleração. E um detalhe que a gente já vem falando há bastante tempo. O Ethereum romper topos e posteriormente acumular será muito bom para altcoins menores. A gente vai analisar algumas delas, mas será muito bom para altcoins menores, porque o fluxo financeiro vai priorizar esses ativos menores. E é aí que as coisas começam a ficar bem interessantes. Se você está vendo a dominância cair e começa a ficar animado, você vai ver o que vai acontecer quando, de fato, o dinheiro sair do Ethereum, porque a maior parte do capital hoje está indo para o Ethereum. A alta das altcoins, ela está sendo puxada pelo Ethereum. Quando o Ethereum acumular, elas vão brilhar. A gente tem falado sobre isso. É muito importante que você esteja consciente e se prepare. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas já que a gente está falando das altcoins, vamos analisar elas. Eu separei vários ativos que você pediu nos últimos vídeos e a gente vai olhar para cada um deles. Temos MKR, Celestia, FET, IOS, Render, Nier, Avax, Coach, KSM, Caspa e Pendle. Ah, Luan, você não vai analisar Ethereum? Eu vou analisar Ethereum rapidamente e a gente vai falar do fechamento amanhã. Mas, na minha humilde opinião, compras de Ethereum somente diante da retração de Fibonacci, primeira faixa de retração, $3.800.
ou após o rompimento e teste. Isso ainda não aconteceu, então a gente não vai traçar cenários aqui. Amanhã a gente vai discutir um pouco mais. Mas temos várias opções aqui, opções que você separou, que você pediu. E na verdade eu separei. Pois bem, vamos começar de baixo para cima no ativo que está acelerando bastante. Ainda mais hoje. Hoje a gente está vendo, pelo menos nessas primeiras horas do dia, um leve pullback no Bitcoin. Nada demais, não se preocupe com isso. Movimentos de finais de semana com baixa de liquidez acabam gerando gaps. A gente já discutiu bastante também sobre isso. Então você não precisa ficar careca como eu por conta deste movimento de pullback. Mas você tem que ter máxima atenção aos ativos que estão neste momento tendo acelerações, mesmo com leves pullbacks. Um deles é Pendle. Pendle está subindo hoje, tá? Mais de 4% no dia, e a gente está numa área importantíssima para o ativo. É o melhor momento de comprar? Desculpa, não é. Pendle não é o melhor ativo para você comprar, e eu quero te explicar de que forma eu estou falando. Porque muitos podem acreditar que não é para comprar Pendle, porque Pendle vai cair, ou algo do gênero. Não compra, o Pendle explode e aí vão me culpar. O que eu estou deixando claro aqui é, do ponto de vista gráfico, este não é o melhor ponto de compra para Pendle. Por quê? Quando a gente olha e a gente analisa o gráfico, a gente vê que Pendle trouxe oportunidades recentemente. Pô, Luan, recentemente, a gente está falando de 5 meses. Faz 5 meses que Pendle atingiu lá a casa de 1,80. É assim que funciona. Investimento é de médio a longo prazo. Então 5 meses não é nada. Eu vou explicar de novo. 5 meses não é nada. Dinheiro de verdade é feito no médio para o longo prazo. Então se você está querendo comprar alguma coisa agora, porque o seu coração está batendo e você está achando que você vai ficar pobre e todo mundo vai ficar rico, do dia para a noite, você está muito enganado. É por isso que muitas pessoas acabam comprando do topo, porque entram na euforia com o pensamento de curto prazo. Aí depois não aguenta o drawdown. É momento errado, é timing errado e é expectativa errada. A gente teve oportunidades aqui, tivemos oportunidades aqui. Veja que do ponto de baixa ao ponto atual, a gente está falando de mais de 200% de valorização. E a gente está falando de uma valorização muito grande nos últimos meses versus um espaço para o topo de 22%. Então a gente subiu 240% e está a 22% do topo. Não, mas vai romper e vai embora. Perfeito. É com isso que eu estou contando também, porque eu sou investidor de Pendle. E eu já falei aqui, eu comprei Pendle aqui nesta queda, comprei Pendle a 1,80, fiz vendinhas pontuais de Pendle para reequilibrar o meu portfólio e estou muito satisfeito com o Pendle simplesmente subindo igual um foguete. Mas o que eu devo lembrar? Este é um ativo que começa a ter um risco versus retorno imediato. Muito ruim. Por quê? Porque é o seguinte, a gente pode considerar pelo menos um fundo aqui e um topo aqui, tá? A gente tem uma área de retração de Fibonacci que poderia nos levar em 4,32, o que seria uma oportunidade, certo? Seria uma oportunidade. A retração de Fibonacci volta para essas áreas para aí sim termos uma aceleração. Para descaracterizar o movimento de alta, a gente deveria perder aqui esta faixa de 3,60. Apago o Fibonacci e vejo qual é o risco para descaracterizar o movimento de alta.
poderia acontecer. Certo? Mas e se não acontecesse e ele só voltasse para 618? Quem está comprando agora pode sofrer um drawdown de 30%. E qual é o alvo em potencial? Alvo imediato, algo que é palpável. 22%. É isso. Você tem, então, um risco-retorno de 0,76, o que deixa de fazer sentido. Por quê? Você tem um risco mais elevado do que o potencial retorno. Isso falando de gráfico. E eu estou te dando uma aula aqui de risco versus retorno. Não estou falando que Pendle é ruim. Não estou falando que Pendle não vai subir. Não estou falando nada disso. Estou apenas te trazendo uma informação para que você possa buscar, avaliar se é o momento de compra. É o momento de compra sim, porque eu acho que Pendle vai valer $25. Maravilha? Então, este é um bom movimento, certo? Mas você tem que estar consciente do risco, mantendo o ativo super saudável. Então, se você compra a Pendle cai 30%, Pendle estará hiper saudável. Mas será você que irá ficar em, oh meu Deus do céu, em medo extremo, se você não souber justamente considerar, calcular, avaliar o risco que você está correndo em comprar aqui. Poxa, então eu não posso comprar? Claro que pode. Você pode fazer um DCA, você pode escalonar essas compras depois de uma retração ou depois de um rompimento desses topos aqui, rompimento teste ou rompimento teste. Geralmente, comprar em uma resistência, acaba sendo um risco. No entanto, este é um ativo forte. Se ele tiver um rompimento, ele pode trazer N oportunidades. E é aí que eu detalho a questão do conservador. Como que eu posso ser conservador comprando a um preço acima do preço atual? Simples. Se você romper estas resistências e esta resistência aqui, você abre espaço para que o Pendle tenha uma maior aceleração com maior probabilidade. É certeza? É garantia? Claro que não. Estamos falando de probabilidade. Existe risco em todo ativo do mercado financeiro, principalmente criptomoedas. Então, você que está louco para Pendle, eu preciso comprar Pendle, você tem que considerar este risco e entender que este cenário aqui é do conservador. Tá bom, Luan, entendi todos os riscos. Quero comprar mesmo assim e não quero olhar para gatilhos gráficos. Dollar Cost Average, DCA. Vou comprar hoje, vou comprar terça, vou comprar sexta, vou comprar... É assim que você faz um DCA. Pouco importa o preço. Você vai, dentro da sua estratégia, comprando de forma escalonada. Perfeito. Você pode fazer isso. Não, eu quero aguardar um gatilho. Gatilho gráfico. Retração de Fibonacci ou rompimento e retração de Fibonacci. Tá? É isso aqui. Você pode ter estes dois cenários. Deu para entender? Comenta aí se você entendeu a questão do risco, avaliação de risco, consciência de risco. O risco não é um problema. Comprar em uma resistência não é um problema, contanto que você entenda o risco. E não esqueça que existem pessoas como eu que compraram Pendle aqui, compraram Pendle aqui, compraram Pendle aqui, compraram Pendle aqui. Você sempre deve levar isso em consideração. Tem muita gente que quer comprar Solana. Eu não falo para você não comprar Solana. Eu entendo que Solana pode sim ter uma aceleração, mas o que você não pode esquecer é que teve muita gente com muito dinheiro que comprou Solana a $15. Quando Solana estiver, vamos dizer que Solana chegue a $800, muitas pessoas estarão comprando Solana.
e não levarão isto em consideração, que teve muita gente que comprou Solana a 15 dólares e Solana está a 800 dólares. E se nós estivermos em um ponto de euforia, estas pessoas que compraram a 15 dólares vão despejar na cabeça de quem comprar a 800 dólares. É óbvio que isso parece impensado, muita gente não leva isso em consideração, mas é o que acontece. E a minha missão hoje é de te conscientizar que se você comprar em euforia, se você comprar em resistência, se você comprar em pontos que não são interessantes, você poderá estar se colocando em um risco extremamente elevado. Então, quando todo mundo pensar em comprar, será o seu momento de vender. Quando todo mundo pensar em vender, será o seu momento de comprar. O mercado ele é contraintuitivo e tem um porquê. Combinado? Então, depois desta aulinha, usando o Pendle como exemplo, vamos seguir para os outros ativos. Mas não sem eu realizar 2 convites. Eu vou te fazer 2 convites. Um convite para participar do nosso grupo geral. Nosso grupo geral, ele pode ser acessado clicando no segundo link da descrição. Ao clicar neste link, você será direcionado para este grupo. É um grupo do Telegram, em que eu passo insights, análise, informações, passo, sim, avaliações, trago campanhas. Ontem nós fizemos uma campanha de distribuição de 350 dólares. Diversas pessoas aproveitaram desta campanha. Trazemos leituras gráficas, trazemos muitos insights bacanas. E é também o local em que eu trago o fechamento do dia. Todo dia eu apresento o fechamento diário. Amanhã tem fechamento semanal. Então, para você ficar antenado e poder participar de diversas campanhas que a gente faz, clique no segundo link da descrição. É um grupo totalmente gratuito. Agora, você quer, de fato, investir no seu conhecimento? Você quer ter acesso a metodologias, estratégias, planos? Quer ter acesso ao meu portfólio, a operações alavancadas? Você quer, de fato, ter acesso a diversas aulas que te dão base? Suporte 1-1 comigo? Você quer entender estas nuances que eu expliquei de risco, retorno, balanceamento de carteira, rebalanceamento de carteira, momento de vender, momento de comprar? Seu lugar é no Prêmio Desafio 2 grupos fechados no Telegram, em que eu apresento meus programas de conhecimento. Para mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Um chat com o nosso time será aberto e basta você enviar um oi, nosso time te enviará todas as informações para você participar, conhecer o que a gente entrega e participar dos nossos programas. Aguardamos o seu contato. Agora, sem mais delongas, Caspa, temos um padrão de equilíbrio. Bem interessante esse padrão de equilíbrio. Temos aqui topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Estamos afunilando cada vez mais neste padrão de equilíbrio. Traço aqui, traço aqui. Vamos lá, vamos traçar aqui. Eu quero ser um pouquinho mais conservador neste caso, tá? E nós temos este padrão de equilíbrio que pode se estender por bastante tempo. Quero comprar de qualquer maneira, esse é o melhor projeto do planeta. Perfeito. Você tem que aproveitar compras nesta faixa inferior e evitar compras nesta faixa superior. Por quê? Porque aqui é resistência, resistência, resistência. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Então nós temos uma resistência clara. Comprar muito perto da resistência nunca é bom negócio. Comprar perto do suporte tende a ser um negócio um pouco melhor. Você pode aguardar correções para esta área, tá? A faixa de linha de tendência de alta, próximo a 0.070, ou aguardar enfim, o rompimento do padrão e da resistência, resistência que está localizada em 0,10 cents. Então você pode sim comprar nesta área após o rompimento ou nesta área, se você estiver de olho em gatilhos gráficos.
Seguindo KSM. Temos KSM, acho que eu vou até trocar para o gráfico de 2 semanas, para ficar um pouco mais claro. Maravilha, temos um ombro, cabeça, ombro, um micro ombro, cabeça, ombro. Abriu oportunidade para comprar próximo a 14 dólares, a gente até perdeu os 14 dólares ao longo desta semana. Abriu oportunidade para quem tinha um perfil mais agressivo, tá? Perto desta faixa de ombro do lado direito, ombro, cabeça, ombro, potencialmente, que pode nos levar, tá? Se confirmar este rompimento para esta área aqui, área de 50 dólares. Vou comprar agora, DCA. Eu vejo que é o mais interessante no momento para o perfil agressivo. Já o conservador vai aguardar o quê? O rompimento da linha de tendência de baixa, do padrão de cunha descendente e desta micro resistência. 21 dólares é o ponto a ser rompido e retestado, para que você possa buscar o alvo inicial do ombro, cabeça a ombro, que está próximo dos 45, 50 dólares. Rompimento desta área abre espaço para acelerações muito maiores. COTI está num ponto que não me agrada. Por quê? Está sustentando uma área importante, sustentou uma área importante, no entanto perdeu a linha de tendência de alta. E a gente não está conseguindo fazer um pivô de alta. Tá? Então, o que é necessário? É necessário que a gente forme um pivô de alta. Eu vou puxar até por aqui, pivô de alta. E aí sim, voltando, recuperando esta linha aqui, eu vou colocar ela em azul. Recuperando esta linha em azul, eu verei sim um cenário mais propício para quem quer se expor. Se expor nesta resistência abaixo desta linha de tendência de alta, sem que você tenha tido um rompimento de qualquer resistência que foi perdida, que era um suporte e virou uma resistência, eu não vejo como algo interessante. Do ponto de vista gráfico, isso é perigoso. Então eu só compraria desta forma. Avalie com cuidado. Sempre lembrando, não estou indicando compra ou venda, estou apenas trazendo alertas gráficos aqui para você. AVAX. Diante de um movimento interessante, pode ter um pivô de alta, não vejo compras tão interessantes por gatilho gráfico aqui, a gente teve algumas retrações nessas últimas semanas, o que eu olharia agora é para um pivô de alta, abre espaço aí sim para exposição. Tá? Então, o gatilho gráfico para mim seria o rompimento dessa área de 27 dólares, reteste, seria o mais interessante para a AVAX. No AVAX, eu não quero esperar, eu quero fazer compras DCA. NIR está em um ponto de acumulação. NIR começou uma acumulação, esteve muito melhor no começo da semana, tá? Porque ele bateu 2,37, 2,40, com um stop abaixo dos fundos, lá em 1,70. Era um ponto mais interessante, considerando o risco-retorno. Agora, eu olharia para um rompimento desta faixa, tá? Eu olharia para gatilho gráfico acima de 3,80. Compras acima de 3,80 para o perfil conservador. Render, ótimo movimento de cunha descendente, rompimento desta área será muito importante e pode ter um impacto brutal em render, para nos levar a uma aceleração em potencial. Esse é um padrão que tende a romper para cima, temos fundo duplo, perdas de fundo sem continuidade, estamos em uma resistência, eu teria cautela em comprar aqui, a não ser que eu fosse muito agressivo, tá? Se eu fosse muito agressivo e quisesse fazer um DCA, tudo bem, mas eu olharia para um pós-rompimento para posicionamento em render. iOS, padrão de equilíbrio eterno, tá? A gente está num padrão de equilíbrio até chato em iOS, não está conseguindo fazer uma movimentação super bullish, mas isso também não é um problema, não é um decreto de que o ativo vai morrer nem nada do gênero, tá? É somente um ativo que está estacionado e esperando a sua oportunidade de brilhar.
projeto de inteligência artificial, todos de inteligência artificial ainda estão dormindo um pouco, o que pode ser também algo oportuno para quem quiser se posicionar. DCA aqui acaba fazendo sentido considerando o risco, caso a gente perca esta linha em azul, a gente poderia voltar a 0,20. Como o mercado está um pouco mais aquecido, a probabilidade pode ser sim de continuidade de alta, tá? A maior probabilidade é a continuidade de alta e o rompimento. Só compraria via DCA se eu tivesse um perfil agressivo realmente e entendesse que o projeto é um projeto espetacular, tá? Então você deve avaliar projeto a projeto, principalmente projetos que estiverem neste padrão. Pode ser muito oportuno ou muito perigoso. Não quero correr tanto risco. Você vai fazer um DCA, não, DCA não, você vai aguardar um rompimento de fato e vai se expor ou nesta faixa, de acordo com o seu perfil. O super conservador vai aguardar o rompimento 0,56, tá? Então você deve avaliar aqui. Mas estamos em um padrão de equilíbrio, o rompimento dessa área aumenta a probabilidade de fazermos este movimento. Vamos ficar atento. FET, mesma coisa de render, tá? Mesmo padrão, quer dizer, um padrão levemente diferente, mas o conceito é o mesmo. Tem um ombro, cabeça, ombro em potencial, tentando se confirmar aqui o que é necessário, rompimento, teste, para aí sim a gente buscar faixas superiores. 0,90, $1 seria o ponto a ser rompido para que a gente visse este cenário com maior probabilidade. Fique de olho nesta área. Comprar aqui eu acho um pouco imprudente, tá? A não ser que você busque DCA e tenha um perfil agressivo. Celestia, eu aguardaria o rompimento, teste, pivô de alta, ombro, cabeça e ombro. Pode até ter um ombro, cabeça, ombro no mensal. Tá num ponto bem interessante, mas precisa ainda um pouco de gasolina para romper essa área e aí sim abrir espaço para acelerações. Qual é o ponto? 2,27, na minha humilde opinião, 2,27 é o ponto a ser vencido. E, por fim, MKR. Poxa, estava tão bonito o MKR, agora começa uma correção. Não sei se é uma correção tão interessante. Vamos traçar aqui, Fibonacci. Começaria a ficar interessado nesta área. O fechamento está longe de ser tão bonito, tá? Por quê? Porque o mercado como um todo está bem bullish e a gente está vendo uma queda essa semana. A gente está até no gráfico de 2 semanas, ele está tendo uma queda. Eu olharia com atenção para o que pode ser formação de um ombro, cabeça e ombro do lado direito aqui. Então, eu ficaria mais atento a 1,40 para baixo, considerando até, não, 1,40 não, 1.400, 1.390 para baixo, chegando até 1.100. Pô, tá 1.600, eu entendo. Mas é a minha consideração aqui, avaliando o gráfico. Poderia fazer um DCA a partir daqui? Poderia, se você tivesse um perfil mais agressivo. Mas se você tiver a paciência de esperar, isso aqui poderia se confirmar. Não aconteceu, vai ter que aguardar o rompimento dos topos, tá? Então ou rompimento de topo, vamos falar de gatilho gráfico, ou compras a partir do 618 de Fibonacci. Não quero esperar de maneira nenhuma, DCA. Maravilha? É isso que eu estou de olho, é isso que eu estou considerando. Tem ativos bons, tem ativos que estão em faixas interessantes, tem ativos que estão dando sopa, tem ativos que você tem que ter um pouco de cautela. Tudo vai depender da sua estratégia. Avalie com cuidado e invista em conhecimento. Sempre lembrando que o dinheiro de verdade está no médio a longo prazo. Ah, Luan, mas a gente está chegando no final do ciclo. Sim. É uma parte do ciclo que a gente tende a ter acelerações agressivas. Mas ainda assim, se você tiver a mentalidade de curto prazo, você não vai sustentar qualquer movimentozinho de correção. Então, a mentalidade vem antes da ação. Pensar no médio a longo prazo. Pensar no médio a longo prazo. E, detalhe, muita gente se engana, mas dá para ganhar bastante dinheiro no bear market. Bastante dinheiro. O medo, ele se alastra muito mais rapidamente do que a euforia, do que a ganância. Então, se você investir no seu conhecimento, você vai saber
que dá para ganhar dinheiro em qualquer momento do ciclo, seja subindo, seja caindo. Então se prepare e cuide muito bem da sua parte mental, porque é 10% gráfico, mais 10% organização, planejamento e 80% cabeça. Vamos acompanhar tudo e eu trarei atualizações a qualquer momento. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.